Uau, seja bem-vindo a mais esse Uaucast hoje com um bate-papo incrível, uma história que com certeza vai te inspirar. E olha, vou te dar um spoiler, eu tenho certeza que você vai ter dois grandes aprendizados. Um dentro da história toda, o que essa história pode te inspirar para você se desenvolver e lapidar ainda mais a sua comunicação, falar realmente bem e influenciar as pessoas ao seu redor, atraindo novos clientes. E ainda aí um aprendizado para você, para sua família, para o seu negócio, eu tenho certeza. Nesse Wallcast de hoje, a gente vai receber um aluno efeitual maravilhoso, advogado e especialista em holding familiar. Vem para cá, Marco Stanislau, vem para cá. Maravilhoso! Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, amado? Joia. Para Então, começar, eu quero perguntar para você o que te levou, poxa, um advogado com uma carreira já em ascensão, o que te levou a falar assim, eu vou me desenvolver, eu vou lapidar ainda mais a minha comunicação para você falar, vou fazer o treinamento efeitual. Como é que foi essa tomada de decisão? então, foi muito engraçado porque eu precisava me posicionar, né, com esse trabalho de holding e o maior desafio, além de dominar o conteúdo, é expor esse conteúdo, né? Eu acho que foi o maior desafio, assim. E um dia eu sentei e falei assim, poxa, eu preciso começar nas redes sociais, né? Eu tinha uma imagem, né? Eu vim da comunicação, né? Eu trabalhei 20 anos como dono de uma agência de comunicação e resolvi mudar de vida. Mudei de ramo, mudei de tudo e construir essa nova carreira, né? Há um tempo atrás. E falei assim, poxa, agora eu preciso ir para a internet para mudar, virar essa chave, né? As pessoas tinham uma imagem minha da área de marketing, de comunicação, e eu falei assim, poxa, agora eu preciso ter autoridade no ramo da holding, do sistema de planejamento. Construindo literalmente um novo posicionamento, uma nova carreira. Uma nova carreira. Mudei, assim, da água para o vinho, e te encontrar foi, eu acho que foi o start desse processo. Foi muito interessante, porque vou contar um pouquinho da história, só porque eu acho que vale a pena para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. Eu me vi sentado, olhando e falei assim, poxa, agora eu preciso mudar a forma de falar, mudar minha comunicação, e resolvi fazer um vídeo sobre o assunto e mandei para o meu irmão. Eu falei assim, meu irmão era meu sócio, né? E da área de criação, mandei para ele. Nossa, ele me mandou um texto. Você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo, você precisa mudar isso, você precisa sua O irmão entonação. sincerão já mandou, pá! Ele é bom por causa disso, é super sincero. E já falou, ó, você tem que mudar isso, melhorar isso, a entonação sua não tá boa, você tá muito parado, e, nossa, um monte de coisa. Aí eu falei assim, nossa, e agora? E aí faz, no curso de holding, né, no mesmo dia, isso foi no mesmo dia, por isso que eu acho que é importante citar isso. No mesmo dia, lá no curso, o Márcio falou assim, agora a gente vai conhecer um pouco da Gislene. Eu falei assim, cara, é o que eu preciso. Aí, pronto, você entrou, começou a falar, e eu anotando, falei assim, gente, parece que foi Deus que me colocou aqui nessa aula hoje. E eu fui anotando o que você foi falando, e no final eu falei assim, poxa, não tem jeito, eu preciso mudar e vai ser com o efeito Wall que vai fazer isso comigo. E foi muito interessante porque no dia que eu entrei, né, como um membro do curso, eu consumi o conteúdo assim numa velocidade muito grande. Não assim rápido, mas fiquei praticamente um dia inteiro. Por quê? Porque aquilo para mim era primeiro que é muito prático, né? O seu curso é perfeito por causa disso, porque eu olho para ele e falo assim, não tem aquela lenga-lenga, não, chega papum, no primeiro vídeo você já manda a gente gravar, e isso eu falei assim, poxa, eu vou fazer agora, e vou começar hoje. E, e foi assim que eu vi agora, o mais importante disso tudo foi que hoje eu não tenho
eu até fico me controlando, porque às vezes eu quero até abrir outros canais para falar de outros assuntos, porque para mim o falar na frente da câmera era assustador. E olha que eu vim da comunicação, tal, mas na hora que eu liguei a câmera, que eu olhei para ela e não saía, ou saía ruim, né? Que foi o feedback que eu tive do meu irmão, eu falei assim, nossa, eu vou precisar mudar essa realidade. E foi muito bacana, porque encaixou como uma luva. E eu comecei a fazer, e eu ficava empolgado, e aí eu ia fazendo, ia seguindo, e obviamente eu te confesso que eu acho que eu ainda nem utilizei, acho que 50% do que eu já aprendi, sabe? Juro pra você, juro. Porque tem essa questão do perfeccionismo, né, que eu ignorei isso já, graças a Deus. Mas às vezes eu falo alguma coisa em algum vídeo meu, e eu falei, gente, a Gi não, falou que não era para fazer desse jeito. Mas aí, né, melhorar para amanhã tá melhor. Então eu falei, poxa, amanhã eu vou prestar É isso atenção aí, é nisso. hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem sempre. Sempre, Então, antes exatamente. era sofrido para você gravar? Sim. Não, eu não sofri, não, eu não conseguia gravar. Eu não conseguia. Eu simplesmente. Hoje eu me considero ok. Já estou bem, já tô. Hoje eu ligo a câmera aqui e gravo 5, 6 vídeos numa Numa boa, vai sentada. embora. Numa boa. Mas assim, sem medo de ser Você feliz. literalmente ligava a câmera e não saía nada. Não saía nada. Eu, e quando saía num tom baixo, a entonação ruim, né? E eu acho que faltava a técnica, né? Eu acho que tem muito da técnica, assim, para a Sim. gente se soltar, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Esse primeiro vídeo que você mandou para o seu irmão, que ele te deu esse feedback sincerão, você ainda tem ele? Então, eu acho que eu tenho, eu vou até procurar. Eu vou te Olha, eu fiquei mandar curiosa. ele. Olha, família, ó, se a gente conseguir esse vídeo aí do Marco, no final aqui do episódio a gente coloca para você assistir. Se não tiver, é porque ele não encontrou o vídeo, enfim. Mas, Marco, inclusive, eu mando feedback lá no grupo Sim, várias vezes para você, porque eu falo, gente, olha esse vídeo. Olha essa comunicação, olha, sabe, assim, tá uau demais. E que eu bom. pedi aqui para nossa equipe separar um vídeo seu que está no Legal. seu Instagram, inclusive você que está acompanhando esse Wallcast, seja no canal no YouTube ou no Spotify, onde quer que seja, aqui na descrição eu vou deixar as redes sociais do Marco para você saber Legal. mais sobre o trabalho dele. E eu gosto desse vídeo porque, inclusive, ele explica o que ele faz. Então, vou pedir aqui para a nossa editora maravilhosa colocar o vídeo aqui na tela. Vamos lá. Mas você pode me perguntar assim, Mar, por que não fazer um inventário, fazer a doação em vida? Olha, eu te falo o seguinte, eu analisei todos os mecanismos sucessórios e ainda não achei uma coisa que seja melhor do que montar um sistema de rolo. Por quê? Vou dar um exemplo do inventário. O inventário, ele custa caro, ele demora. No sistema de hold, a gente consegue reduzir muito esse custo. A gente consegue agilizar esse processo sucessório. Sem falar que você consegue fazer isso fracionado, o que num inventário é impossível. Porque você tem que pagar o ITCD já de cara. Então, se você não pagar, você tem multa. Hold familiar. Mas, no final, o que é isso? Hold familiar, gente, é um sistema formado por empresas que têm o objetivo de proteger e organizar o patrimônio da sua família. E ele ainda te permite um melhor planejamento sucessório. Mas você pode me perguntar assim, Mar, por que não fazer um inventário, fazer a doação em vida? Olha, eu te falo o seguinte, eu analisei todos os mecanismos sucessórios e ainda não achei uma coisa que seja melhor do que montar um sistema de rolo. Por quê? Vou dar um exemplo do inventário. O inventário, ele custa caro, ele demora.
no sistema de hold, a gente consegue reduzir muito esse custo. A gente consegue agilizar esse processo sucessório. Sem falar que você consegue fazer isso fracionado, o que no inventário é impossível. Porque você tem que pagar o ITCD já de cara. Então, se você não pagar, você tem multa. Maravilhoso. Adivinha o que eu fiz enquanto eu assistia, Marco? Tenho até medo. E, ó, anotei para a gente te dar um feedback. O que eu percebo nesse vídeo, família UAU? Para o Marco e para você que está acompanhando esse UAUcast. Primeiro que você começa com uma pergunta, e com uma pergunta super importante, que é exatamente o tema que você fala. Então, você já deixa claro o que é. Sim. Você traz a pergunta, o que é? E aí você, ô Marco, por que não fazer inventário? Você faz a pergunta como se fosse o público. Então você abre com pergunta, traz o conteúdo, faz a pergunta como se fosse o público, gerando uma super conexão e neuropersuasão, olho no olho da câmera o tempo todo, super postura, uma imagem poderosa, passa credibilidade, didático na sua explicação, falou pausado, deu exemplo, ó, porque o inventário custa mais caro. Uma entonação, inclusive, natural e espontânea. O ITDC é ITDC, né? ITCMD. Como é que é? ITCMD. ITCMD. O ITCMD, você tem que pagar logo de cara. Então, assim, uma comunicação próxima arrasou. Óbvio que a gente sempre pode melhorar na nossa comunicação. Quando eu assisto os meus vídeos, eu também falo, pô, isso aqui eu posso melhorar ainda mais. Mas, assim, ó, arrasou mesmo. Quando você se assiste, o que você pensa? Então, eu faço esse exercício constantemente. Mas, assim, eu não sou daqueles que fico me criticando, não, sabe? Eu olho para o vídeo e falo assim, tá, eu tô com esse tique aqui, eu tô repetindo muito essa palavra, então eu olho as questões que eu posso melhorar, né? Em termos de gesto, de posicionamento. Obviamente, assim, eu tenho, todo mundo tem, né? Uma restrição de espaço, eu não tenho um setup chique igual esse seu aí. Mas eu tento achar onde que eu estou sendo repetitivo. E outra coisa também que eu preocupo muito é ter uma linguagem mais simples. Você pode perceber que eu não cito legislação nenhuma. Eu me preocupo com isso, porque eu acho que isso facilita muito para o meu público ele entender o que eu estou falando, né? E o exemplo, no meu caso, ele é importantíssimo, né? Porque se eu ficasse falando que a lei tal faz isso, que a lei tal faz aquilo, a pessoa que está lá, que não domina a lei, fica distante. Então, o meu trabalho de assistir meus vídeos é muito mais para pegar os tics, né? Corrigir os erros de fala mesmo. Então você analisa seu próprio vídeo, se dá feedback do que você pode melhorar. Incrível ouvir isso, porque antes, pô, travava para gravar. Hoje grava desse jeito que a gente viu aqui. E ainda assiste o próprio vídeo, não se chicoteando ali, se criticando. Mas, ó, isso daqui ficou bom, é isso que eu posso melhorar, arrasou. É exatamente esse o processo. Eu sempre falo, assistir uma palestra, assistir um vídeo seu, uma live, uma apresentação que você fez na empresa, não importa. Responda duas perguntas. Primeiro, o que ficou bom que eu vou manter? Segundo, o que e como eu vou fazer para melhorar ainda mais? Olha, eu fico muito feliz mesmo de ver o seu resultado e eu quero perguntar, inclusive, isso. O que você percebe hoje que mudou na sua vida, que mudou no seu trabalho, que mudou em você mesmo por conta dessa segurança, dessa espontaneidade para gravar hoje? Olha, eu acho que eu melhorei muito a minha autoestima, né? Eu tenho um semblante um pouco fechado, né? Que minha esposa até brinca, fala que eu só engano os meus funcionários, quando eu tinha funcionário da agência, mas é porque e muita gente associa esse semblante a uma pessoa mais fechada, né? E o fato de eu ter começado a gravar vídeos e colocar na internet, essas coisas, eu tive muito feedback assim. Nossa, eu nunca imaginei você iria sair falando desse jeito, com essa espontaneidade. Aí eu brinco e falo assim, é muito efeito UOL, eu penso comigo, né? É muito trabalho mental que eu tive. E eu hoje olho e falo assim, poxa, eu tô mais à vontade para falar, né? Eu organizo melhor
a fala. Eu acho que isso também é um ponto que eu aprendi também, fazendo os vídeos, porque você tem que planejar bem antes de começar a falar, né? Ainda estou num processo de aprendizado de, tipo, pegar o celular, virar para mim e começar a falar alguma coisa. Isso ainda não cheguei lá. Você pode ver que meus vídeos são muito bem estruturados, né? Uhum. Assim, então, assim, Separa, monta antes o que é que você vai falar. eu tenho um documento onde que eu tenho todas as pautas, eu escrevo toda a fala, né? Antes de falar, mas eu não leio a fala, né? Que isso é super importante, fica muito artificial. Então eu escrevo, leio aquilo ali antes de falar, ligo a câmera e seja o que Deus quiser. Ah, pergunta. No começo, você gravava e regravava e chegava Nossa, a não postar os vídeos? sim. Desse primeiro vídeo que eu fiz, né, para um teste assim, e depois outros que eu fui tentando fazer até conseguir gravar o primeiro, e assim, não tô puxando a sardinha pro seu lado de jeito nenhum, mas eu só fiz o primeiro vídeo depois que eu comecei a fazer o curso, que eu soltei o primeiro vídeo. Eu já tinha feito assim vários, eu tenho vários aqui, E não e postava. e não postava, porque não estava legal. Eu tinha esse problema de entonação, de velocidade, de fala. Isso eu já sabia que eu tinha. E eu consegui trabalhar isso executando o dia a dia, né? Fiz um treinamento aí, né? Só um conselho que eu não segui, que eu não consegui seguir, é dar nome para minha câmera. É uma dica que você Não tem coloca. importância nenhuma. Isso aí, hoje eu já olho para ela e falo, Você vamos já lá. olha e já fala, nem precisa dar nome. Exatamente. Arrasou. Muitas pessoas podem estar assistindo esse Wallcast agora e pensando, puxa, me identifico com o Marco. Ah, para quem está passando por isso, para quem fala, pô, eu preciso melhorar, eu não sei como melhorar, eu quero gravar, mas eu travo, eu gravo e acabo não postando nada. 3 dicas práticas que você pode dar para essas pessoas, até do que você aprendeu no próprio Efeitual, para ajudar essas pessoas. O que você fala para elas? Olha, o primeiro passo, assim, que eu acho que é muito importante é você estruturar o que você vai falar. Então, assim, o fato de eu dar o exemplo, mas Marco, e isso tem que ser planejado dentro do seu conteúdo, porque ele tem que ser natural. O segundo ponto é não assista seu vídeo logo depois que você gravou. É uma técnica que eu uso assim. Eu gravei o vídeo, eu só confiro se ele está ok, se o áudio saiu, se está tudo certinho, mas eu não analiso o vídeo, né? Eu vejo se eu falei alguma coisa errada, obviamente, mas Uhum. não analisando, tipo assim, nossa, eu devia ter levantado esse braço, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E, obviamente, você vai errar em alguns pontos. Você tem várias dicas dentro por exemplo, 3 dicas. Não faz assim, não faz assim. E essas coisas, às vezes, você acaba fazendo. E Normal. a dica é: posta o vídeo. Mesmo que ele tenha esses detalhes que você sabe que tá errado, mas que você vai melhorar no próximo e não nesse, né? E a terceira dica, que é muito importante, fale com naturalidade. Relaxe, expresse a sua opinião, porque uma coisa que eu tenho percebido muito na comunicação da rede social hoje é que as pessoas não estão dispostas a escutar um conteúdo que ele é mais do mesmo. A pessoa quer saber a sua opinião sobre aquele assunto. Então, assim, você pode perceber que no vídeo de exemplo que você deu, eu falo, olha, eu testei todos os modelos, eu validei todos os modelos, e a minha opinião é essa. Exato. Isso é muito importante. Então, assim, não fique escravo da perfeição, né? Isso é o maior erro que a gente pode cometer.
Maravilhoso, arrasou. Eu fico aqui, ó, toda orgulhosa. Sabe assim, gente, mãe coruja vendo a apresentação do filho, assim, sou eu aqui vendo esse profissional incrível falar. Agora eu vou contar uma coisa. Eu convidei o Marco para gravar, ele não sabia o que a gente ia conversar. Ele não sabia como é que era e ele simplesmente tá aqui. Não é ao vivo, é gravado, mas ele ligou a câmera e falou: Ah, mas não teve edição? Teve. Na hora de pôr o vídeo, de cortar, de compartilhar a tela, teve uma pequena edição. Mas tá aqui, ó, ele falando super espontâneo, com naturalidade para a câmera e para você que está nos acompanhando. Quero saber se gerou valor? Deixa aqui seu comentário, #valor. Sabe de alguém que essa história possa inspirar? Já compartilha com ela, porque é assim que esse canal atinge mais e mais pessoas. Marco, eu quero do fundo do meu coração dizer para você parabéns. Parabéns pela tomada de decisão de mudar de carreira, de falar, poxa, é isso aqui que eu vou fazer, é isso que eu quero para minha vida. Parabéns pela coragem de olhar para você e falar, eu preciso de ajuda, não tá bom desse jeito, eu vou buscar uma ajuda que vai me capacitar para o resultado que eu quero, de se abrir, porque todas as vezes que eu dava um desafio, não sei o que, eu quero ver, quem que tem dúvida? O Marco tava lá, aproveitando todas, e análise de Instagram e não sei o que, porque eu acompanho os alunos, eu analiso o Instagram, eu dou feedback, eu analiso os vídeos, eu dou feedback, a gente tem um grupo secreto que a gente interage, ele sempre estava lá presente, e não é à toa, tanto que chamou minha atenção para eu convidá-lo aqui para participar, dentre tantos alunos, chamou minha atenção para participar aqui do Allcast. Então, de verdade, parabéns, viu, para você, do fundo do meu coração. Não, eu que agradeço. Pode ter certeza que a minha história tem uma grande contribuição sua, do curso, da equipe, que sempre me respondeu com prontidão, né? E a gente vai sempre aprendendo. Eu saio indicando você para todo mundo, as pessoas me perguntam as coisas, eu falo assim, ó, é aqui, ó, a chave do segredo foi aqui que eu comecei. Como que eu comecei? Quero te agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui falando, né? Me sinto honrado, inclusive, e sempre que precisar, estou à disposição. Maravilhoso. Conta comigo, viu? E ó, família Uau, eu quero que você deixe aqui abaixo nos comentários quem é que você gostaria de ter aqui nesse Wallcast. Quem sabe os próximos convidados aí, ó, foram dedinhos seus, sugestões suas. E se você quer saber mais também sobre o treinamento efeitual, eu vou deixar aqui abaixo o link para você saber mais sobre esse treinamento. E lembrando que as redes sociais do Marco também estão todas aqui na descrição. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!